Só para confirmar, a gente pode usar a imagem de vocês para conteúdos para postar na internet? Beleza. Muito obrigada. Tá. Precisa de algum contexto? Falar que bom dia, alguma coisinha? Não, pode gravar a entrevista. Tá. A primeira pergunta que a gente tem, assim, que a gente quer saber: de que forma vocês auxiliam os trabalhadores que recorrem à ajuda de vocês? Tipo, chega alguém que está precisando de algum auxílio, está passando por exemplo, uma situação de trabalho exploratório. Como é que vocês auxiliam essas pessoas? Você sabe que o capital e o trabalho travaram uma guerra lá no século XV, quando surgiu o salário. Então, o que os sindicatos têm como objetivo? É de fazer com que seja menos danoso o capital em cima deles. Então a gente cria algumas condições, como por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho feita todo ano, é para a gente criar um manual para que a empresa respeite aquilo que é acordado com o sindicato patronal, para a gente elaborar uma forma de o trabalhador não ser tão explorado. Quando qualquer um dos lados descumpre o que está acordado, são 80, 90 cláusulas, para respeitar a relação capital e trabalho. Lá tem uma base de salário, lá tem uma base de hora trabalhada, lá tem uma base de hora extra depois do horário, lá tem uma base de condição. Então, esses sindicatos no Brasil hoje, que são muitos, todos regularam esses trabalhos. Seja qualquer categoria, existe uma regulamentação com apoio da Constituição Federal para que a gente possa fazer isso. Então, uma parte, a gente também tem o departamento jurídico, que as coisas, se não sendo resolvidas internamente entre nós, aí vai para outra esfera. E nós temos essa parte aí também. Vocês encaminham o trabalhador, ajudam, auxiliam a recorrer. Porque, Maria, todos os sindicatos, a gente tem que ter um departamento jurídico para nos orientar, porque a gente não é o dono da verdade. Claro, a gente também não sabe tudo. E o professor é como o advogado. O advogado, ele é para a gente quem nos assessora. A diretoria, a presidência e o trabalhador, quando é, digamos, prejudicado numa empresa, ele procura, faz o relato dele, ela colhe o depoimento e a gente vai ver o que ele não está respeitando. Se ele não estiver respeitando o que está acordado, a gente ingressa na justiça para reparar o dano. Agora, passando para uma próxima pergunta. A ajuda de vocês é limitada aqui em Guarulhos ou, por exemplo, alguém de São Paulo, da Zona Leste, também pode recorrer a vocês? O sindicato e a Constituição criou o que nós chamamos de limitação, né? Então, por exemplo, Guarulhos, o sindicato têxtil é só Guarulhos. Nós só representamos os trabalhadores das indústrias têxtil em Guarulhos. Agora, politicamente, nós podemos agir como parceria, como convidado, em qualquer parte do território nacional. Tem uma greve em São Paulo, dos metalúrgicos. Isso a gente é convidado. Porque a defesa do meu trabalhador metalúrgico é as mesmas nossas. O servidor público de Guarulhos acabar de passar por uma greve. E lá existe problema parecido com os nossos. Nós existimos um piso que a categoria não pode pagar menos. A Constituição Federal diz que ninguém pode pagar menos do que o salário mínimo. Mas tem prefeitura que paga menos do salário mínimo. Então ela não está infringindo um artigo. Aí cabe a nós, como sindicato, a pedido deles, dar essa força para a gente voltar a fazer o que tem que ser feito. Então os sindicatos são irmãos entre eles, mas cada um respeitando a sua base territorial. Ok. Você diria que os trabalhadores do setor têxtil no geral têm bastante conhecimento do sindicato, sabem que ele existe, sabem para que serve o sindicato? Hoje existe dois tipos de aprendizado. A internet foi a melhor coisa criada pelo homem, mas também foi a pior coisa. Ela lhe eleva e lhe destrói. Então o trabalhador, no modo geral hoje, ele recorre muito ao celular para saber dos direitos dele. As fontes às vezes não é as melhores, mas tem algum sentido. Então hoje nenhum trabalhador pode dizer que é totalmente alheio, que eu não sabia, porque hoje ele tem informação de tudo quanto é lado. Então o que a gente está precisando é de um trabalhador mais politizado,
que saiba respeitar o direito dele, e com o direito dele, ele pode atender o direito dos outros. Porque assim, eu uso uma frase, direito tem quem direito anda. Se você segue essa regra, nada te impede. Você nunca fez nada de errado. Como é que alguém vai te acusar de alguma coisa? Então o trabalhador, no modo geral, hoje tem, e é muito esclarecido, e reconhece os sindicatos. É contra às vezes, mas faz parte. Sim. Como vocês enxergam a situação atual do setor têxtil com relação às condições de trabalho? As condições de trabalho são bem garantidas? Deixa eu te falar, aí eu tenho que recorrer ao passado. O têxtil já foi uma das maiores indústrias mundial. Porque foi onde começou tudo, a Revolução Industrial começou dentro da indústria têxtil. Então São Paulo já foi uma das maiores categorias de trabalhadores, foi a indústria têxtil. No começo do século, no final do século XX, a gente ainda era muito forte. Agora hoje, com o que nós chamamos a mecanização, a computadorização, isso tirou um pouco do que a gente chamava da mão de obra propriamente dita. Hoje existe empresa que ela está com uma tecnologia muito avançada e aquilo que o trabalhador fazia, quem faz é as máquinas. Mas isso é em todo segmento. Então a gente observa que o setor têxtil tem perdido a valorização de salário, a própria valorização do emprego, porque as indústrias têm diminuído. Se você pegar o número de indústria que nós temos em São Paulo hoje e pegar de 20 anos atrás, você não tem nem a noção do número de postos de trabalho que fecharam. Então, diante desse encolhimento, a gente também vai ficando sem força, porque a força de um sindicato são os trabalhadores. Aí quando você não tem trabalhador, que força você tem? Então é mais ou menos isso. A indústria têxtil, reforma trabalhista, os governos que aí passaram, fizeram com que desse uma enfraquecida no movimento sindical. Sim. E quando o movimento sindical enfraquece, quem enfraquece é o trabalhador que está lá no pé da máquina, não é os sindicatos. Que a gente continua com as mesmas prerrogativas. Uma última pergunta agora. Quais reclamações mais comuns que os trabalhadores trazem para vocês? Por incrível que pareça, a pergunta hoje que não quer calar e vale para todas as profissões é a desvalorização, é os salários baixos. O trabalhador não reclama do que faz, não reclama que é pesado. Porque o trabalhador pobre, ele trabalhou na construção civil, é o trabalho mais pesado que se possa imaginar. Aí ele entra numa indústria têxtil, mas o que ele reclama é dos baixos salários. As condições de trabalho ainda não são as melhores, mas os salários, hoje a indústria têxtil no estado de São Paulo, nós só ganha da construção civil. Como é que a Primorde, com a primeira, chegou a esse ponto? Então a indústria têxtil, ela não paga um dos melhores salários. Não é o pior, mas ela está entre, se você pegar no de 1 a 10, nós estamos ali em 7º lugar. Então olha o tamanho da distância que está. Então essa é a das maiores reclamações, ao ponto de o trabalhador estar fazendo a sua fuga natural. Não quer mais trabalhar na indústria têxtil. E a gente tem discutido esse fenômeno. Ou se faz alguma coisa, ou daqui 10 anos nós não temos mais trabalhador na indústria têxtil. Porque não compensa mais trabalhar. Hoje o cara publica um vídeo aí do TikTok todo dia, no final do mês ele ganha 3 mil reais. Ele vai ganhar 2 mil na empresa? Não vai. É pesado, né? Pois é, pesado. O trabalho da indústria têxtil ainda é pesado. Beleza. Acho que foram as perguntas. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar? Não, queria agradecer pela atenção de vocês, pelo tempo, por tirarem nossas dúvidas e pela forma como vocês nos receberam. Vocês foram muito atenciosos. Então, de verdade, muito obrigada. E conte sempre, porque se não for nós para contar essa história que a gente tem, na prática tem 30 anos que nós movimentamos com isso, nós temos um pouquinho de prática. Para vocês que não têm o conhecimento, mas têm a vontade, como é que nós vamos dar continuidade na nossa história?